Imagine um senhor, cabelo branco, educado, gentil, com uma aparência tranquila, uma pessoa que você jamais teria medo em estar na presença dele. Agora imagine você descobrir que esse mesmo senhor escondia uma mente criminosa e perturbadora. E durante anos ele circulava pelas ruas, ele conversava com famílias, crianças, trabalhava, frequentava igrejas sem ninguém nunca conseguir imaginar o tipo de pessoa que ele era. O nome dele era Albert Fish, um homem que cometeu tantos crimes de uma forma tão brutal que o caso dele ainda permanece sendo estudado por criminologistas, psicólogos e historiadores. E é assustador descobrir o que ele fez, como ele fez, e também o fato dele ter conseguido esconder a sua verdadeira personalidade por tanto tempo. E a gente vai falar sobre esse caso hoje, mas antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês: curte, compartilha, me segue no YouTube, se possível no meu TikTok e no meu Instagram, se possível não, por favor. Vai lá no Instagram, me segue, vai no TikTok, me segue lá também, que isso vai me ajudar demais. E esse caso é muito absurdo, é muito forte, muito pesado, então eu já deixo aqui um alerta para quem não consegue ouvir esse tipo de coisa. Realmente ele era um homem monstruoso que cometeu crimes cruéis. Albert Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington, D.C. e o seu nome verdadeiro era Hamilton Fish. O seu pai tinha 75 anos quando ele nasceu e quando o seu pai morreu, Albert tinha apenas 5 anos. A partir dali a sua vida só desmoronou, a sua mãe apresentava problemas psicológicos, mas existiam diversos membros da sua família que tinham doenças mentais. E sem condições de cuidar do seu filho, ela coloca ele num orfanato, e foi ali onde o próprio Albert disse que a sua mente começou a mudar. E ele disse que ali as crianças eram castigadas com extrema violência e que ser espancado fazia parte da sua rotina. E segundo ele, ver esses castigos ou participar deles despertou uma associação doentia entre prazer e dor. E psiquiatras que avaliaram ele anos depois disseram que aquele ambiente conseguiu moldar a sua personalidade. E quando a sua mãe conseguiu recuperá-lo 4 anos depois, os danos psicológicos já estavam instalados. Mesmo assim, ela jamais conseguiria imaginar o que aquele menino iria se tornar no futuro. Na adolescência, o Albert largou os estudos muito cedo e começou a trabalhar como pintor e decorador. E ele era um garoto muito tímido, reservado, não tinha muitos amigos. Mesmo assim, olhando de fora, parecia que ele vivia uma vida comum. E por trás dessa aparência, ele escondia um universo de pensamentos perturbadores e, segundo o seu próprio depoimento, foi nesse período que ele começou um comportamento compulsivo de mutilação e que ele também desenvolveu diversas parafilias e um comportamento obsessivo relacionado à dor. E ao mesmo tempo ele se tornou um homem extremamente religioso. Ele passava horas lendo a Bíblia e o problema era a forma com que ele interpretava os seus textos. Ele passou a acreditar que sofrimento físico, punição e sacrifício tinham um significado divino. Era um misto de transtornos mentais e fanatismo religioso, e ninguém enxergava ele como um homem criminoso, e sim como uma pessoa normal, discreta, que não aparentava ter nenhum desses problemas. Mais tarde ele se casa com a Anne, eles têm 6 filhos, e dentro de casa ele era um pai presente, um marido amoroso, mas fora ele levava uma vida dupla que ficava a cada dia mais perigosa. Até que em 1917 a sua esposa abandona a família, e ele disse que foi nesse momento que as vozes ficaram mais constantes em sua cabeça. O Albert dizia que ouvia mensagens divinas, ordens diretas de figuras bíblicas.
Em um desses episódios, ele se enrolou em um tapete e ele disse que estava obedecendo instruções de um apóstolo. E os seus delírios só aumentavam, e ele disse que era um escolhido de Deus e que precisava aplicar os seus castigos. E o seu comportamento passou a ser mais errante, e ele se mudava constantemente, até fazer pequenos trabalhos, mas ele também foi preso por pequenos delitos como fraude e cheque sem fundo. E durante anos, o Albert percorreu pequenas cidades dos Estados Unidos procurando crianças vulneráveis, e quase sempre o seu comportamento era padrão. Ele observava bairros mais simples, se apresentava e se aproximava das famílias de uma forma muito gentil e educada. Então, dessa forma, essas famílias baixavam totalmente a guarda para ele, e foi nesses momentos que ele conseguiu fazer 3 vítimas. Em 1924, o Francis tinha apenas 8 anos. Ele era conhecido por todos por ser uma criança muito alegre, e ele tinha o costume de brincar nas ruas próximas da sua casa em Nova York. Ele saiu de casa para brincar como de costume, mas como ele não voltava, sua família começou a procurar por ele de forma desesperada, mas horas depois o seu corpo foi encontrado em uma área afastada. E a polícia percebeu rapidamente que aquilo não se tratava de um acidente, porém esse caso permaneceu sem solução por mais de 10 anos, e quando Albert foi preso, ele admitiu ter sido o responsável pelo desaparecimento e pela morte da criança. Porém, na época, os policiais não conseguiram confirmar detalhes da sua confissão, então esse caso permaneceu cercado por dúvidas. 1927, e o Billy, de 4 anos, brincava no corredor do prédio onde ele morava no Brooklyn, ao lado de um outro garoto chamado William. Em algum momento, o Billy simplesmente sumiu, e quando as pessoas perguntavam para o William o que tinha acontecido, ele só respondia: "O bicho papão levou o Billy". E essa mesma frase estampou jornais da época, e por muito tempo ninguém sabia quem era esse bicho papão. Anos depois, o Albert confessou o crime, porém o corpo da criança nunca foi encontrado, o que só piorou a dor daquela família que nunca conseguiu se despedir. O caso da Grace, eu acho que é o mais conhecido. Quando tudo aconteceu, ela tinha 10 anos e vivia com seus pais e com seus irmãos em Nova York. E tudo começou quando o seu irmão mais velho publicou um anúncio de emprego no jornal, e dias depois um homem chamado Frank apareceu oferecendo trabalho. E na verdade era o Albert Fish, e ele se apresenta para aquela família, conversa com eles por horas, sempre parecendo muito simpático, gentil, cordial, um homem extremamente educado e que não parecia oferecer nenhum perigo. E em um dia ele disse que tinha uma festa de aniversário da sobrinha dele, e ele pergunta para os pais da Grace se ela poderia acompanhar ele nessa festa, e os pais deixaram. Grace sai de casa sorrindo, e os pais acreditavam que estavam entregando a sua filha a um homem de respeito e confiança, mas ela nunca mais voltou, e os pais passaram a viver entre o desespero e a esperança. Até que após 6 anos, em 1934, a família da criança recebe uma carta, e é nesse momento que eles conseguem ligar essa carta de confissão ao Albert Fish. Nela tinha a confissão e detalhava tudo sobre o crime, e por décadas essa carta ficou conhecida como a mais perturbadora na história criminal. Mas o Albert comete um erro. Ele utilizou um papel que pertencia à Sociedade de Motoristas Particulares de Nova York. Então os policiais sabiam que de alguma forma esse assassino precisava ter algum vínculo com essa associação. Eles chegam até um funcionário da associação que disse que levou alguns desses papéis para a casa dele, mas que ele tinha deixado em uma pensão. O detetive vai até essa pensão, ele conversa com a dona e ele pede para ver o livro de registros e começa a comparar a caligrafia das pessoas que estiveram hospedados com a carta que a família da Grace recebeu, e eles chegam até o nome Albert Fish.
E a dona conta que antes dele ir embora, ele pediu para que ela guardasse uma carta que ele estava esperando do filho dele. Quando essa carta chega até ela, ela liga para os policiais avisando e eles decidem armar uma emboscada. Então, no dia 13 de dezembro de 1934, os policiais vão até essa pensão e eles tinham uma pequena descrição desse homem. Era um homem idoso, de cabelo grisalho. Então, eles ficam ali esperando por ele. Quando o Albert volta para a pensão para buscar os seus pertences, ele é preso. E no início ele negou tudo, mas bastou ser confrontado com a carta para ele começar a confessar. E as coisas que ele passou a confessar era monstruoso, e o mais impressionante era o jeito com que ele falava, um tom calmo, como se ele estivesse falando algo comum. As pessoas se surpreenderam e perceberam a dimensão da crueldade dele, justamente quando ele confessava os seus crimes, quando ele descrevia o que ele fazia com as vítimas. E ele disse que não gostava apenas de matar, e sim de provocar a dor. E o Albert utilizava chicotes, pedaços de pau e instrumentos com pregos para agredir as crianças por horas antes de matá-las. E ele explicou em depoimento que sentia prazer em ver o medo e a dor das vítimas, prolongando o processo de tortura por horas. A maioria de suas vítimas morria por estrangulamento manual e progressivo, desmembramento imediato. Então, logo após a morte, o Fish usava facas de açougueiro e ferramentas para cortar os corpos das vítimas. E ele disse que separava a cabeça, os membros e o tronco para facilitar o transporte e ocultar os vestígios. Ele confessou algo ainda mais perturbador e, em detalhes, ele disse que cozinhava parte dos corpos de suas vítimas. E no caso da Grace, ele relatou ter preparado a carne com vegetais, cenouras e cebolas ao longo de vários dias. E ele descreveu o ato de comer as vítimas como sendo uma experiência espiritual de satisfação de seus impulsos mais sombrios, guardando pedaços para consumir mais tarde. E também tinha os delírios religiosos. Ele acreditava que estava realizando sacrifícios de sangue ordenados por Deus, comparando seus atos a passagens do Antigo Testamento, como o sacrifício de Isaac por Abraão. O Albert Fish foi condenado à prisão e no dia 16 de janeiro de 1936 ele foi levado à cadeira elétrica. E foi assim que acabou a vida de um dos assassinos mais cruéis da história criminal. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, é um caso muito perturbador, muito impactante, mas é bom a gente ouvir esse tipo de coisa para nos lembrar que assassino, criminosos não têm jeito de se vestir, de falar, de se portar, e não tem um físico padrão, pode ser qualquer pessoa. Então é muito importante que a gente desconfie de todo mundo, porque é exatamente isso que o mundo exige da gente. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso tudo, então comenta aqui. Eu vou pedir também, me segue, compartilhe os vídeos, me segue também no meu TikTok e no meu Instagram, porque isso me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.